Olá, o meu nome é Joelma, eu sou médica veterinária e hoje eu vim trazer um conteúdo sobre gatos filhotes. O que você precisa saber? Eu fiz um compilado de todas as maiores dúvidas que os tutores sempre trazem para mim nas consultas dos filhotes. Então eu fiz um vídeo completaço para vocês, do 0 aos 12 meses de idade. E eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Quem eu sou, né? Para quem não me conhece, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 2018. A minha experiência nos últimos anos com áreas de atendimento de clínica médica geral de cães e gatos, urgência e emergência, algumas cirurgias, parte de comportamento felino também. Atualmente estou cursando a pós-graduação de clínica médica e cirúrgica de felinos e sou sócia de um hotel com adestramento que fica na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Vamos começar o assunto então falando sobre a primovacinação, né? Eu acho que a parte mais importante aí da saúde dos filhotes começa com a vacinação, porque é nessa etapa que nós vamos proteger os filhotes das principais doenças infecto-contagiosas, tá? O início da vacinação vai começar entre 6 e 9 semanas. E quem vai escolher quando inicia esse protocolo? O médico veterinário que vai atender o seu filhote a primeira vez, tá certo? Quais as informações ajudam o veterinário a escolher o início do protocolo? O histórico da mãe do filhote, se o filhote mamou nas primeiras 12, 24 horas, o colostro, que é aquele primeiro leite que contém a maior parte da imunidade passiva que a gente fala, que é a imunidade que a mãe passa para o filhote, né? Ela começa já nesse período de amamentação. A partir do exame físico que o veterinário vai fazer desse filhote, ele também vai conseguir identificar se esse animalzinho está doente ou não, porque ele precisa estar saudável para começar o protocolo de vacinação. O veterinário também vai levar o estilo de vida que esse gatinho tem e se ele vive ou não com outros gatos, certo? Todas essas informações vão ser importantes para que o profissional escolha se ele vai começar esse protocolo mais cedo ou mais tarde. Então não tem uma regra. Tem animais que começam mais cedo, tem animais que começam mais tarde. Só o veterinário vai conseguir definir de fato quando o seu filhote, em especial, vai começar o protocolo vacinal dele, tá certo? Então, o que eu vou trazer aqui são informações e estimativas, tá? Nunca atrase os reforços vacinais do seu filhote. Isso pode tanto atrasar o protocolo, o término do protocolo, como pode colocar a saúde do filhote em risco, né? Porque ele pode ter uma resposta imunológica ineficiente ou não protetiva, né? Então é importante que a gente nunca atrase os reforços, as datas que o veterinário colocar ali, que a gente precisa levar esse filhote para fazer a revacinação, a gente precisa respeitar, tá certo? Uma dose não é suficiente para a proteção do seu filhote. Então, se por exemplo, você foi lá no veterinário, fez a primeira dose e simplesmente achou que era suficiente uma dose só de vacina e resolveu não fazer mais. Em algum momento da vida do seu gato, ele pode contrair alguma doença infecto-contagiosa em contato com outros animais contaminados e pode vir a desenvolver a doença patológica. Por quê? Porque o protocolo dele deve chegar ao fim, para que a gente tenha de fato uma proteção imunológica eficiente e adequada, né? Que é o que a gente precisa para proteger esses animais dessas doenças, né, virais, enfim, que tem aí na população felina, tá? Siga as orientações que o médico veterinário passou. Então, você escolha um médico veterinário
e siga sempre todas as orientações de cuidado, né, do período vacinal, das castrações, né, quando você quiser castrar ou não, a gente vai chegar nesse ponto também, eu vou conversar com vocês qual é a melhor idade e tudo mais, conforme o que eu recomendo para os meus clientes hoje, tá? E tudo que eu tô falando aqui também é baseado tanto na minha rotina, né, quanto em estudos científicos, né? Então, nada que eu tô trazendo aqui do meu achismo, né? Isso aqui tudo foi comprovado através da ciência, tá? Então essas informações são bem importantes aí para todos os tutores de gatos. Quando o protocolo vai terminar? Isso aqui que eu trouxe para vocês também é uma média, tá? Mas no geral termina entre 16 e 20 semanas, seria o ideal, tá? Tudo depende daquelas informações iniciais e da avaliação do veterinário. Então, quem vai definir quando começa e quando termina o protocolo do seu gatinho é o médico veterinário responsável. Alimentação. Sempre escolham alimentação de boa qualidade, no nível premium ou super premium, sem corantes, com melhores ingredientes na composição. Peça ajuda do seu veterinário para escolher uma melhor opção. Se você quiser uma indicação minha, pode me enviar uma mensagem pelo direct do meu Instagram, @joelmafabrovet, e ganhe um cupom de desconto também na compra da sua ração para o seu filhote, tá certo? Alimentação úmida. A gente fala muito dos sachês, né? O quanto eles são importantes pela natureza primitiva dos felinos, né? Por quê? Na natureza, eles caçam pequenas presas que já possuem, na sua grande maioria, uma quantidade de água dentro das vísceras, né? Por exemplo, um pássaro, né? Ele tem um teor de água, né? Juntamente ali com o restante, né? Muscular, ósseo e tudo mais. Faz parte da alimentação, né? Na natureza. Mas nós trazendo esses gatos para dentro da nossa casa, nós temos que fornecer fontes de água para eles, né? Então, o gato também naturalmente não é um animal que toma muita água, tá? Então a gente precisa sempre estar estimulando que esse gato tome mais água, principalmente pelas questões de cunho renal, que eles têm uma certa predisposição para ter, tá certo? Então, a alimentação úmida com sachê é muito interessante. Vocês podem até colocar água no sachê para estimular essa ingesta de água, tá? Comer várias vezes ao dia, né? Na natureza, eles comem pequenas presas, né? Eles caçam pequenas presas ao longo do dia. Então, comer várias vezes ao dia é um hábito do gato. A gente só deve cuidar de não ultrapassar a quantidade, porque a gente pode ter um gato aí em sobrepeso ou obeso, o que não é bom para a saúde, tá? Pode causar aí doenças metabólicas, enfim. Variar a oferta do alimento, né? Então não dá só o alimento no pote, né? É interessante variar essa oferta. Tem aquelas bolinhas onde a gente consegue colocar a ração ali dentro. Então o gato vai ter que brincar para poder comer, né? E ele vai estar estimulando a mente e o físico também, né? Isso é muito importante, porque na natureza os gatos caçam, né? Eles vão atrás da comida deles. Não é natural que eles tenham a comida disponível o tempo todo no pote, tá? Então, fornecer essas pequenas porções ao longo do dia, de formas diferenciadas, é bem interessante aí na rotina dos felinos, tá? Principalmente aí para evitar o estresse. A água, ela deve ser de boa qualidade, tá? Então, como eu falei antes para vocês, eles, na natureza, eles tomam a água junto com a comida, né? Com as pequenas presas que eles caçam. No geral, isso costumaria ser suficiente. Mas o gato doméstico, ele não caça, então ele precisa que a gente forneça água. Como que eu estimulo essa ingestão de água? Como eu falei antes, mistura com sachê, coloca fontes, torneiras, potes mais largos. E por que essa do potes mais largos? Os gatos não gostam muito que tenham coisas encostando nas vibriças, que são aqueles bigodes.
né? Então, quando eles vão tomar água, se o bigode encosta no pote, isso pode incomodar alguns gatinhos. Então, é interessante sempre colocar vasilhames maiores, com lâminas menores, né, de água, que ele possa ali tomar água sem encostar, né, esses bigodes que são órgãos sensoriais da espécie felina. O banho. Gatos saudáveis, eles são autolimpantes, então tecnicamente eles não precisam de banho, tá? Aquela língua áspera que eles têm ajuda a manter a higiene em dia. O gato que não está fazendo a sua limpeza diária, ele pode estar doente. Então, os gatos eles costumam ter uma natureza estoica, que eu falo, que é quando eles escondem os sinais clínicos de doenças que eles estão desenvolvendo. Então, o tutor tem que ser bastante observador e entender que o gato está deixando de ter alguns comportamentos na rotina dele, que era de hábito, como, por exemplo, tomar o banho, né, fazer a própria higiene. Banhos em pet shop não são indicados para a maioria dos gatos, tá? Por quê? Descaracteriza o cheiro do gato. Eles são extremamente territorialistas e eles se guiam pelo faro, né? Pelo cheiro. Eles se baseiam por isso. Então, quando você vai lá dar banho, coloca perfume, é como se o gato tivesse uma crise de identidade. Por quê? Porque ele não se reconhece, né? O cheiro dele foi totalmente descaracterizado. Isso é extremamente estressante para a espécie felina, tá? Isso também pode causar uma baixa imunidade pela questão do estresse, certo? Então, o banho do gato faz parte da rotina dele, tá? O alto banho do gato, certo? A socialização segura. Até o quarto mês é a melhor janela para a gente socializar filhotes, mas ela sempre vai estar junto com a janela do protocolo vacinal, tá? Então, o que que vocês fazem para fazer uma socialização segura? Até o quarto mês, esse filhote ele deve ter contato com outros animais de diferentes tamanhos, de diferentes sexos, de diferentes raças, seres humanos, mulheres, homens, de cores diferentes, crianças, idosos, adultos, cães, pássaros e etc. Eu coloquei ali frisado veterinário, porque é também nessa janela de 4 meses que o filhote vai começar a se acostumar com as visitas ao veterinário, tá? Então ele se torna um gatinho mais tranquilo no manejo, tá? Que a gente fala no manejo médico, para que a gente possa segurar, examinar, tirar temperatura, auscultar. Tudo isso, se ele aprender desde filhote, ele não vai sofrer tanto estresse quando ele fica adulto, tá certo? A fase de primovacinação é junto com a fase de socialização. Então, essa socialização ela tem que ser em ambiente controlado, em ambiente limpo, com animais vacinados, para que a gente possa manter a segurança desse filhote, porque até o final do protocolo ele não está com a imunidade pronta, né, para ter contatos com vírus, né, felinos aí circulantes na população felina, porque ele ainda pode contrair o vírus e desenvolver a doença patológica, tá certo? O ambiente dos gatos, a recomendação, né, é um gato por 100 metros quadrados, né? Eu coloquei ali por metro quadrado, mas na verdade é por 100 metros quadrados, tá? É um gato para 100 metros quadrados, tá? Por que tão grande? Porque o gato é um animal de característica territorial. Ele precisa de espaço e ele precisa de recursos disponíveis, muitos recursos disponíveis, para que ele não desenvolva também problemas de comportamentos devido à falta de recursos no ambiente, tá certo? Isso aqui eu falo bastante nas minhas consultorias de comportamento felino, tá? Eu faço consultoria de comportamento felino para gatos que têm problemas de comportamento, como agressividade, morder as pessoas, um gato estressado, um gato com problemas de cunho urinário, que possam ter uma questão de estresse associada, né? Gatos muito estressados, eles devem passar pela consultoria de comportamento para que a gente possa identificar as raízes desse problema
e possa ajudar, né, a fazer uma rotina, uma melhor rotina para esse gato entrar aí num nível de equilíbrio mental e físico, para que ele possa ser mais tranquilo, mais sociável, mais carinhoso, tá? E o que são recursos para o gato? Comida, espaço aéreo, tocas, caixas de areia, água, locais para descanso, etc. Então, tem vários recursos aí. Isso varia bastante de gatinho para gatinho. Tem gato que gosta de ambiente aéreo, tem gato que gosta de tocas, de caixa de areia, de mais caixa de areia, tem gato que a comida é muito importante. Isso pode variar, né, de um gatinho para outro. Afinal de contas, cada gato é único, apesar de serem da mesma espécie e de terem características da espécie que são muito parecidas, né? Essas características são naturais e instintivas do gato, né? Fazem parte do instinto do gato. O gato é domesticado há bem menos tempo em relação aos cães, tá? Então eles ainda têm um instinto muito forte, um instinto de caça, de recurso, de território, tá? Com relação à saúde, a minha dica é sempre as mesmas. Escolha um bom médico veterinário que goste de atender a espécie felina ou um especialista de felinos, tá? Por quê? Porque você evita experiências ruins, né? Às vezes você acaba levando o seu gato no primeiro veterinário que você acha e acaba tendo uma experiência ruim, porque talvez esse veterinário ele não tenha muitas habilidades para lidar com a espécie felina. Às vezes é um veterinário que está mais acostumado ao atendimento do cão, né? Pouco habituado ao atendimento do gato, porque são duas espécies totalmente diferentes, tá? São duas espécies que demandam cuidados diferentes, tanto da parte de medicação, da parte de manejo, de cuidados no geral, é tudo muito diferente, tá? Então, para você manter um gato saudável por bastante tempo aí na sua vida, você precisa investir nas vacinas, em uma boa alimentação, no ambiente, nos recursos, fazendo o enriquecimento ambiental, manter ele livre de ectoparasitas, mosquitos, moscas, pulgas, porque todos são transmissores de doenças. Por exemplo, a pulga ela transmite a micoplasmose para o gato, uma doença extremamente complexa, tá? Com relação ainda à saúde, se você tiver alguma emergência com seu gato, tenha sempre na sua lista de agenda um ou dois contatos de clínicas veterinárias 24 horas que tenham atendimento presencial. Afinal de contas, isso agiliza muito o atendimento aí nas madrugadas, feriados, né? Sempre vai ter alguém lá para te atender. Consultas domiciliares são bastante interessantes para os gatos antissociais estressados. É um serviço que eu costumo fazer. Eu gosto bastante do atendimento do gato em domicílio, tá? Porque ele está no território dele e eu consigo também manejar esse ambiente do jeito que eu quero para ser um atendimento mais tranquilo e equilibrado, tanto para mim, quanto para o gato, quanto para a experiência do tutor que está me recebendo para atender esse gato em casa, tá? Com relação à castração, que é a dúvida de muitas pessoas, tá? As gatas, elas são poliéstricas estacionárias. O que que isso quer dizer? Que o ciclo estral dessas gatas é controlado por fotoperíodo, tá? Que deve ser entre 12 e 14 horas de luz diária. Então, essas gatas, elas entram no cio sempre quando elas estão em contato com bastante luz durante o dia, tá? Aí eu coloquei ali em negrito e em caixa alta, luz artificial. Por quê? Porque nós trouxemos essa gata para o nosso ambiente interno da nossa casa, mas às vezes a gente esquece que a luz artificial, ela também mimetiza uma luz da natureza, tá? Então, às vezes essa gata tá entrando no cio toda semana e você não tá entendendo por que ela tá entrando no cio toda semana. Provavelmente ela está submetida a muitas horas de luz diária artificial, tanto a
a luz do dia, quanto a luz artificial, às vezes, à noite, né? O que prolonga essa exposição, né? O que leva a gata a entrar mais vezes no cio. Isso pode acontecer, eu já vi muito na minha rotina isso acontecer, tá? E a castração, ela serve para alguns objetivos, né? A maioria das pessoas castram as gatas para fazer controle populacional, evitar ninhadas indesejadas, porque a gente tem dificuldade de achar depois alguém que vai cuidar bem desse filhote, né? Evitar as vocalizações durante o cio, porque a gata ela tem a tendência de fazer aquelas vocalizações para poder chamar, né, os machos. Os machos também vêm pela questão do cheiro, né, que elas liberam nesse momento aí de cio, tá? Então, às vezes, vai acontecer de vir machos de outras regiões para perto da sua casa ou apartamento nesse período que a sua gata estiver no cio, né? E eles também vocalizam, tá? Isso pode te dar problemas com relação a vizinhos, porque eles vocalizam muito alto. E não tem o que a gente faça que faça eles vocalizar menos, tá? Isso é uma questão de instinto, é uma questão natural dos gatos e não vai passar tão cedo, né? O certo é esperar esse cio terminar para depois levar no veterinário, fazer uma avaliação e poder castrar, né? É possível também castrar, né, as fêmeas antes do primeiro cio, que a gente chama de castração pediátrica, tá? Mas essa eu só recomendo quando essa gata pode ter risco de entrar no cio e cruzar, tá? E aí a pessoa não quer, né, esses filhotes, então acaba castrando mais cedo. Mas se você vive em um apartamento telado, por exemplo, ou uma casa que você consiga manter essa gata ali dentro durante o cio para que ela não cruze, é interessante você esperar o primeiro cio passar, tá? Então, entre 8 e 12 meses seria uma boa janela aí para você procurar fazer a castração da sua gata, tá? É interessante a gente deixar esses hormônios, né, da fêmea amadurecerem. Ela precisa amadurecer sexualmente, tá? Isso vai ajudar não só nessa parte reprodutiva, dessa parte reprodutiva da fêmea, como características da fêmea adulta, tá? Isso também vai implicar em questões de crescimento e outras questões que eu não vou entrar aqui muito a fundo, tá? Nos machos, após o amadurecimento sexual, tá? Eu sempre recomendo nessa faixa de idade, após o amadurecimento sexual completo. Por quê? Porque nessa fase eu já tenho o órgão sexual do gato totalmente completo. E se eu castro esse gato muito novinho, eu corro o risco desse órgão sexual não desenvolver muito bem. E futuramente isso pode dar problemas aí na questão urinária, tá? Passagem de sonda quando é necessário. Quando a gente fala que eles têm órgãos sexuais infantis, tá? Isso dificulta bastante o manejo quando é necessário, né, nesses casos. Então, eu sempre recomendo que os machos sejam castrados entre 9 e 12 meses. Chegamos ao final desse assunto que eu adoro. Eu adoro falar de gato filhote. Eu acho que é a fase mais incrível dos gatos, que a gente pode trabalhar diversas coisas ali, né? Até o quarto mês, principalmente. E se a gente trabalhar todos esses pontos, certamente nós teremos gatos mais tranquilos, menos estressados, mais equilibrados, tá? Então, coloquei uma frase aqui para vocês, que prevenir é o melhor remédio, tá? O cuidado desde cedo garante um futuro saudável e feliz para os nossos gatinhos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.